Uma mulher atormentada por supostas entidades sobrenaturais resolveu contatar um parapsicólogo para relatar o que estava acontecendo. Em seu relato, ela disse que estava sendo atacada e até mesmo sendo violada por algumas entidades luminosas com formas humanas, e também havia presenciado alguns eventos poltergeist. Mas será que isso aconteceu de verdade? No vídeo de hoje eu irei explanar para vocês toda essa história e assim vocês podem tirar suas próprias conclusões. Mas antes de continuar, como vocês podem ter notado, esse vídeo é um pouco diferente do que eu posto habitualmente aqui no canal, porque ele tem um intuito diferente. No vídeo de hoje eu quero convidar vocês para conhecerem o meu outro canal, que é o Chamar o Mistério, porque ele está bastante parado há um bom tempo, mas eu irei postar lá vídeos como esse com casos sobrenaturais. Eu também pretendo postar alguns casos sem solução, que nesse canal aqui vocês não gostam muito, e também quando eu assistir algum filme de terror que eu achar interessante, irei falar para vocês o que eu achei, e talvez vocês até assistam também e opinem lá nos comentários. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo envolvendo mistérios, casos sobrenaturais e até mesmo dica de filmes, eu convido vocês a conhecerem o meu outro canal, o Chamar o Mistério, que vai estar aqui no comentário fixado. O primeiro comentário vai ser um comentário do meu outro canal, e aí você pode clicar lá e se inscrever, que eu garanto que eu vou trazer conteúdo sempre, como eu trago aqui nesse canal. Vou postar pelo menos 1 ou 2 vídeos por semana. Então, dessa vez eu vou voltar com o canal e vou manter ele postando sempre vídeo. E é isso, eu já me estendi bastante, mas eu quero pedir também que me sigam lá no meu Instagram, que é o @chamalzinho, porque lá eu sempre aviso quando tem vídeos novos. Então, mesmo que o site não notifique, eu aviso por lá e você pode vir aqui sempre consumir um conteúdo de qualidade. Então, dado todos esses recados, vamos pro caso. Barry Tuff, um parapsicólogo, e Carrie Gaynor, seu assistente, ficaram sabendo da existência de Doris Bitter depois de conhecê-la em uma livraria local. A mulher abordou os homens na loja e iniciou uma conversa na qual disse que estava sendo perseguida em sua própria casa. Carrie ouviu a história dela em detalhes e disse que iria discuti-la com seu colega. Por fim, eles decidiram visitá-la e assim investigar melhor a sua história. A investigação, conduzida pelo Dr. Barry Tuff, teve início no dia 22 de agosto de 1974, em Culver City, cidade localizada no estado da Califórnia, nos Estados Unidos. Como esperava passar algum tempo investigando, ele e seu assistente Carrie Gaynor foram à casa de Doris Bitter sem saber que esse caso se tornaria um dos mais importantes do ramo paranormal. Doris morava em uma pequena casa com a filha de 6 anos e 3 filhos homens. Eles tinham 10, 13 e 16 anos respectivamente. Naquela época, a casa estava em péssimas condições e foi justamente essa condição muito ruim da residência e também o fato da mãe ter um relacionamento bastante conturbado com os filhos que chamou ainda mais a atenção do Barry e do Carrie. Além disso, assim que os dois homens entraram na sala da residência, eles sentiram uma pressão enorme no ouvido, uma pressão muito desconfortável. E anteriormente eu também citei que a Doris vivia na casa com sua filha e 3 filhos homens, porque essa informação pode ser muito relevante no futuro, mas em breve eu explico melhor para vocês. Aliás, depois que estavam algum tempo ali na residência, convivendo com a Doris, os dois investigadores, o Barry e o Carrie, acabaram descobrindo que ela tinha um péssimo relacionamento com a mãe e com qualquer homem que ela se relacionasse dava ruim. Algo que se destacava também era a óbvia tensão que existia entre a mulher e seus filhos. Parecia que os meninos, principalmente os mais velhos, guardavam um enorme rancor da mãe e a tratavam com muita agressividade. Enquanto isso, Doris Bitter afirmou que fantasmas a assombravam e causavam muitos danos físicos. Ela disse que enquanto caminhava pela casa e arredores, se deparou com eles. Segundo sua história, os pesquisadores perceberam que a mulher teria sido violada por esses espíritos.
É claro que quando Barry e seu assistente ouviram tudo aquilo, ficaram extremamente céticos em relação à história. Seu relato de ter sido violada por algo sobrenatural fez com que eles ficassem muito irritados e os homens começaram a se arrepender de terem ido até sua casa, pois achavam que ela estava zombando deles. Então, eles pediram a Doris que os convencesse de que ela estava dizendo a verdade. Em seguida, a mulher apresentou hematomas nas coxas e por todo o corpo, e ligou para diversas pessoas fora da família que confirmaram a veracidade de sua história e disseram que elas mesmas tinham visto esses fantasmas. Isso interessou os pesquisadores, que agora sim queriam continuar com sua investigação. Os filhos da Doris também revelaram que haviam visto esses fantasmas e era algo tão frequente que eles nomearam alguns deles. Mas o relato principal dela de que havia sido violada foi o que mais se destacou, porque ela disse que foram 3 entidades, sendo que 2 eram pequenas, que a seguraram, e a entidade maior a violou de fato. E aí vem o que eu destaquei anteriormente, o fato dela ter 3 filhos homens, porque muitas pessoas acreditam que o que de fato aconteceu nessa história foi que a Doris ela foi violada por seus próprios filhos. E aí a cabeça dela inventou toda essa história de assombração para que ela aceitasse ou lidasse melhor com tudo aquilo que aconteceu. Sabe, ela não queria acreditar que algo tão ruim assim tivesse acontecido e ela inventou toda essa história de assombração. No entanto, como eu disse, essa é uma teoria que as pessoas mesmo que souberam dessa história elaboraram. E o filho mais velho da Doris disse que ele estava presente no momento em que ela foi atacada, mas quando tentou ajudar a mãe, ele acabou sendo arremessado do outro lado do cômodo que ela estava. Ele tentou socorrê-la e uma força sobrenatural o arremessou para longe. Então assim, eu tenho que falar o que são teorias, né? Mas eu também tenho que dizer o relato por parte das pessoas. Então, por parte da Doris, ela nunca acusou os filhos de nada. Depois de ouvirem todos os relatos, os pesquisadores tentaram registrar esses fenômenos estranhos que aconteciam na residência. Após terem adquirido os equipamentos fotográficos e de vídeo necessários, o Dr. Barry e seu assistente convidaram outras pessoas para o experimento para que também, se necessário, confirmassem a presença do fenômeno como testemunhas. Ao todo, a equipe tinha 30 pessoas, e eles pediram a Doris que provocasse as criaturas, e ela começou a xingá-los e gritar alguns insultos. Os acontecimentos a seguir deixaram todos os presentes boquiabertos. Na sala onde Doris estava, uma espécie de brilho começou a aparecer ao seu redor. Segundos depois, algo parecido com uma névoa esverdeada começou a se formar no canto. Essa formação continuou a crescer e em segundos foi possível notar a forma de uma figura humana. Ficou claro pela constituição daquilo que se manifestou que se tratava de um homem, e alguns momentos depois, o Dr. Barry acabou perdendo a consciência por ter ficado muito assustado com o que viu. Como eu disse, enquanto estavam na residência, os pesquisadores tentaram tirar fotos e gravar vídeos de tudo aquilo que estava acontecendo, mas eles nunca conseguiam. O máximo que conseguiram foi filmar uma espécie de arco luminoso ao redor da Doris e alguns orbes de luz que apareciam pela casa, mas essa criatura em si, com forma humana, eles não conseguiram captar. Seguindo com sua investigação, Barry Taff soube pelo filho mais velho que os fenômenos se intensificavam dependendo da música que era tocada. O menino ouvia rock e os nomes do diabo eram citados nas músicas dos grupos Black Sabbath e Uriah Heep. Foram músicas como essas que fizeram o fenômeno se intensificar exponencialmente. No total, o Dr. Tuff e seu assistente Carrie passaram mais de 2 meses investigando esse caso. É claro que deve ser destacado que a Doris era um alcoólatra que bebia quase todos os dias e não demonstrava nenhuma vontade de lutar contra o seu vício. O Dr. Barry acreditava então que era o seu estado mental o principal fator para o surgimento do fenômeno poltergeist em sua casa. Ele percebeu que a atividade paranormal era muito mais poderosa quando Doris estava ali, e quase sempre ela estava bêbada quando esses fenômenos aconteciam. Quando ela estava na casa e estava sóbria, os fenômenos poltergeist praticamente não se manifestavam.
O Dr. Taffy acabou concluindo no final que a Doris era o epicentro de tudo aquilo. O estado mental dela era o responsável por causar toda aquela situação terrível em seu lar. Inclusive, pelo fato dela ter um péssimo relacionamento com seus filhos, ele chegou à conclusão de que aqueles fenômenos paranormais eram apenas uma manifestação dessa relação ruim que ela tinha com as crianças. Então, eles concluíram que o álcool que ela consumia e fazia com que ela ficasse completamente alterada, alterava a energia dela, que fazia com que tudo aquilo se manifestasse ao seu redor. E também existia a possibilidade de que ela estivesse sendo atormentada por íncubos e súcubos, que são demônios sexuais que consomem a energia dos seres humanos através das relações sexuais, né? Como são demônios sexuais, através das relações sexuais, eles sugam as energias dos humanos. Então, como ela tinha muita energia e não tinha um direcionamento para aquilo, eles acabavam se aproveitando e aí acontecia as violações. No final da investigação, Doris Bitter saiu da casa e o fenômeno foi embora junto com ela. Os moradores que vieram depois dela relataram que o local não tinha nada de anormal. Até hoje não houve mais nenhuma menção a fantasmas na casa e a residência em si está em excelentes condições. O Dr. Taffy soube mais tarde que Doris fez muitas outras mudanças. Primeiro a mulher foi para Carson, depois mudou-se para San Bernardino, na Califórnia, e depois para o Texas. Em cada casa nova, sua família continuava a ser assombrada por misteriosos fenômenos poltergeist, indicando que, como os pesquisadores acreditavam, o problema era a Doris e não sua moradia. Bom, agora que eu terminei de contar a história, né, contar tudo o que aconteceu, eu gostaria de destacar alguns pontos para vocês. Eu já contei algumas outras histórias, eu não vou lembrar exatamente o nome da família, mas eu já contei a história, eu acho que foi nesse canal, de uma família que eles eram atormentados por demônios sexuais também, os súcubos, né? Os íncubos e os súcubos. Que eles, o marido e a mulher, eles eram atormentados em sonhos por esses demônios. E assim, é uma situação muito complicada, né? Ela vivia bebendo direto e aparentemente ela quem causava tudo aquilo na residência. Porém, a gente sabe também por outras histórias desse canal que o ser humano é uma criatura muito nojenta e asquerosa. E de fato a teoria de que ela pode ter sido atacada pelos próprios filhos faz um pouco de sentido. Até porque eram duas criaturas pequenas que eram compatíveis com as duas crianças que ela tinha, menores. 2 meninos menores, e a criatura que fazia aquilo com ela era a mais velha, e ela tinha um filho já de 16 anos, então assim, as crianças não gostavam nem um pouco dela, o relacionamento era bastante estranho, e pode ser que... Mas eu acho que já tá ficando um pouco mais pesado do que deveria ser. Então eu gostaria de saber a opinião de vocês aí nos comentários. O que vocês acham que aconteceu nessa história? Ela de fato era atormentada por alguma entidade? A casa era assombrada? Ela era o problema? Ou os garotos atacavam ela? Quero saber a sua opinião, então deixa ela aí nos comentários, porque vocês sabem que eu leio todos. E também convido vocês mais uma vez a se inscreverem lá no meu canal, o Xamã Mistério, que vai estar aí no primeiro comentário, vai ser o comentário fixado. Só clicar lá e se inscrever, porque eu irei postar casos sobrenaturais lá, irei postar muita coisa pra vocês. Então vamos lá dar essa força, conto com vocês. E eu vou também fazer a minha parte postando muito conteúdo pra vocês, como vocês sabem que eu sempre busco trazer algo de qualidade. Então, esse foi o vídeo de hoje, espero imensamente que vocês tenham gostado da forma como eu narro os casos e jamais do que acontece. Se você gostou, eu peço que deixe um like, se inscreva no canal, mande para todos os seus amigos, me siga lá no meu Instagram, que é o @xamãozinho, está aqui aparecendo na tela. Por hoje é só, até a próxima e tchau!